Bom, diante de tudo que nós brasileiros podemos testemunhar a respeito do que está sendo decidido no STF, é natural e bastante compreensível que grande parte da população reaja de forma indignada, né, e que essa indignação vai se tornando mais intensa, né, e se radicalize em, vamos dizer assim, reações revolucionárias, né, empreendidas por grupos que vão se organizando aqui e acolá. Isso é compreensível, né? E na medida em que os representantes do STF não estão, né, correspondendo, né, aos ensejos do povo, né, ou seja, que os interesses do povo estejam sendo assim sistematicamente desrespeitados, dado que uma das cláusulas pétreas da Constituição é o primado do popular sobre o estatal. Então, na medida em que tudo isso vai se desenrolando e as suas consequências ficam evidentes, de fato é compreensível que as pessoas reajam até de forma um tanto revolucionária, ou então que isso que de tudo isso surja a ideia de se empreender algum tipo de revolução que reforme isso, né? Ou algo parecido. Né? Mas para explicar o que eu pretendo aqui, né, dentro das minhas limitações como estudante e, né, daquilo que eu posso, que eu vou compreendendo ao longo de anos de leitura e de estudo, né, e aprendendo com os melhores, né, eu quero começar por uma interpretação que o grande historiador católico Ricardo de Lacerda faz de uma passagem de Mateus na introdução do livro As Portas do Inferno, a história da igreja jamais contada, em que ele cita, né, o famoso trecho dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, né? Os fariseus vão testar Jesus, colocam uma moeda na mão dele, ele pergunta de quem é a, a inscrição na moeda, eles dizem que é de César, então ele entende essa situação e distingue, vamos dizer assim, o poder temporal do poder espiritual, vamos dizer assim. E o Ricardo de Lacerda deixa claro ali que o que Jesus quis deixar claro nessa passagem, nesse ensinamento, é que ele não é de modo algum revolucionário. E ele não está pregando nenhuma revolução. Né? Porque vamos pensar assim, naquele momento, quantas pessoas estavam concordes com Jesus? Quantas pessoas de fato estavam entendendo o que Jesus estava fazendo? Muito poucas. E essas poucas ainda, né, diante da morte, diante da punição, né, da perseguição, né, negaram Jesus. Então, se ele fosse pregar uma revolução, pense nisso. Se Jesus fosse pregar vamos destruir o Estado, estabelecer um outro reino, primeiro, quantas pessoas iam concordar com isso e iam trabalhar a favor disso? Pensa no risco. Essas pessoas poderiam morrer. E as pessoas que não estão, que não concordar, também iriam morrer e iriam sofrer as consequências. Essa é a questão, né? Porque eu, no presente momento, acredito que toda revolução é 100% negativa, né? Porque Jesus não veio pregar a revolução, ele veio abrir os nossos olhos, né? Ele veio ensinar aquilo que nós constantemente esquecemos, né, sobre a verdade. Mais ou menos assim, vou pegar vamos pegar sei lá, uma frase mais popular, mais superficial, mas que é útil aqui. O grande cantor Jim Morrison, em um de seus versos, expressa o seguinte: a fraqueza da mente esconde o infinito de nós, né? Ele está certo. Então é mais ou menos isso. Então Jesus veio aqui para, com essa sentença, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, ele não está dizendo para sermos passivos, absolutamente passivos aos sistemas, ao poder mundano, mas nem também que devemos destruí-los, porque nós devemos nos articular. Nós estamos no mundo, nós também temos raízes no mundo e nós devemos nos articular a isso, devemos nos adaptar de certa forma a isso, porque também tiramos algum lucro disso, né? Também isso, em algum sentido, isso nos beneficia, mas também não devemos nos submeter totalmente. Né? Tem que haver uma articulação. E também, ao mesmo tempo, está preservando o que? A individualidade. Né?
Ele está chamando a atenção para a responsabilidade de cada indivíduo. Porque assim, cara, pensa assim, quantas vezes você aí, você que está mais informado, que está mais atento, por exemplo, quantas vezes você já não ouviu alguma pessoa, seja da tua família, seja um amigo, que, vamos dizer assim, que se coloca à disposição, ou seja, que esteja disposto a apoiar um candidato político, vamos dizer assim, desde que ele represente os seus interesses pessoais, entendeu? Às vezes um candidato à presidência pode ser o maior salafrário, pilantra, mas se ele está representando bem um determinado interesse, um determinado grupo, essa pessoa, esse grupo, né, essas pessoas tendem a apoiá-lo e a colocá-lo no poder. E isso tende a ser muito mais prejudicial do que positivo, entendeu? Você vê como as pessoas tendem a isso. Tendem a enveredar por... Todos nós tendemos a enveredar por uns caminhos ilusórios. Né? A questão, você vê o juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça. Bom, ele está atendendo a uma situação... Não importa se as pessoas têm simpatia ou não pelo Sérgio Moro, se ele está se ele está com o rabo preso em algum ou outro problema institucional aí. Mas a questão é que ele não está favorecendo as medidas que ele está tomando, essa questão da pacote anticrime, isso é para favorecer a população, no geral. Ele está, nesse sentido, ele está representando a população. Ele não está representando grupos. Né? Ele está trabalhando para a segurança. Né? Então, até nesse sentido, ainda é possível apoiar. Mas as pessoas tendem muitas vezes até a fazer pacto com o mal, mas desde que isso favoreça alguma coisa que elas acreditem positivo. Entendeu? Nós temos tendência a isso. Né? Então é claro que uma pessoa que se coloca como líder de alguma coisa e deseja empreender uma espécie de movimento revolucionário que vai mudar o curso, a ordem das coisas, que vai derrubar uma ordem que está prejudicando, ele, vamos dizer, isso acarreta uma série de responsabilidades, porque essa pessoa, a pessoa que estiver liderando isso, ela vai ser responsável pelas mortes que daí resultarem. E vai ser responsável também pela morte ou pelo prejuízo que isso causar às pessoas que não se articularam e que não concordavam com o movimento. Entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Então Jesus, ele entende que a ordem desse mundo também tem que ser respeitada em certa medida. Né? E ao mesmo tempo, né, como diz, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Está fortalecendo a pessoa, está fortalecendo o interior da pessoa. Né? É aquilo que o professor Olavo explica como a consciência autoral. O que vem em primeiro lugar, né, não é o coletivo, é o indivíduo. É claro, o Fritjof Schwann, no livro Um Homem no Universo, ele explica que é preciso proteger o indivíduo do coletivo, mas também é preciso defender o coletivo do indivíduo. Stalin é um exemplo de um indivíduo que acaba prejudicando o coletivo. Mas uma pessoa que esteja disposta a apoiar um determinado movimento, vamos dizer assim, de caráter revolucionário, e se misturar à massa, ela tende o que? A anular muito da sua consciência moral para lutar por uma determinada causa. Agora me diga aí, você aí do outro lado, você consegue vencer o mundo? Você consegue vencer os sistemas que existem no mundo? Os grandes, vamos dizer, de fato, essa é a coisa mais clichê possível, mas o mundo, né, as leis mundanas, elas são regidas por pessoas muito mais poderosas que nós. E elas vão continuar fazendo isso até o fim dos tempos. Isso já estava no início dos tempos e vai continuar. Então, claro que o que vem em primeiro lugar é proteger o indivíduo, né? E manter a consciência, a consciência autoral, ou seja, a consciência sobre os seus atos, a sua responsabilidade diante das coisas, das suas decisões, a sua consciência moral. Né? Então, é claro que toda revolução ela acarreta esse risco de não só muitas vezes sufocar a consciência moral,
mas também de acabar produzindo consequências para pessoas que não estão articuladas, que não estão concordando com ela. Quantas vezes você já não ouviu também pessoas próximas de você, sejam amigos, parentes, dizendo assim: tem que haver uma revolução ali, mesmo que morra uma pessoa inocente, mas que as coisas melhorem, entendeu? É óbvio que isso é uma coisa errada, né, meu? Então é claro que as leis têm que ser respeitadas, embora nós não devemos nos tornar passivos diante dela. Que nem aí, você tem uma lei a ser respeitada no STF, né? Mas ela não está sendo respeitada. Então, né, a vontade popular pode, né, se impor em algum modo, né, a essas autoridades do STF para que elas voltem atrás, né? Mas que a lei continue funcionando como deveria funcionar. Agora, estabelecer um movimento que vai destruir essa ordem, bom, você pega lá, o que reinava na Rússia era o regime patriarcal. Entra o regime soviético, piora a coisa, né? Então é claro que a responsabilidade, ela tem que ser, porque o mundo, meu filho, é sempre esse, ele nunca vai mudar, né? E nós temos que, né, tem que haver uma certa adaptação e uma articulação, um diálogo com o mundo, para que as nossas almas também não se percam, né? Pensa assim, eu vou pegar um exemplo aqui, o Viktor Frankl, que esteve nos campos de concentração, grande psiquiatra, médico psiquiatra, criador, o pai da logoterapia, que é uma, um método de tratamento, né, da psique, que salvou muitas vidas, centenas de vidas, né? E justamente no sentido de restabelecer o sentido da vida da pessoa. Então, isso que o Viktor Frankl fez, passou 3, 4 anos preso no campo de concentração, junto com judeus e pessoas de outras etnias, perdeu seus pais, perdeu a sua esposa, né? Mas o que ele foi lá? Qual foi o trabalho dele lá? Não foi um trabalho revolucionário, né? Porque as pessoas lá estavam submetidas a um sistema, a um regime bastante opressor, né? Elas tinham que trabalhar muito, comer pouco, descansar pouco e física e espiritualmente estavam bastante debilitadas, né? Era um regime opressor e destrutivo. E o que ele fez? Né? Ele, entre as expressões mais importantes que o Viktor Frankl colocou nos livros dele é que todo sofrimento tem um sentido. E ali ele estava trabalhando para cada individualidade. No meu entender, o trabalho do Viktor Frankl tem muito a ver com isso né, com a passagem de Mateus. Né? César que é de César, é Deus que é de Deus. Ele não estimulou as pessoas a resistirem àquele mal, àquele sistema opressor de trabalho forçado. Ele, ele incentivou todo mundo a se manter nos seus deveres. Havia um dever imposto àquelas pessoas e ele manteve essas pessoas, né, ligadas a esse dever, né, e ao mesmo tempo fortalecendo o sentido de vida delas, né? Ou seja, não foi necessário estabelecer uma resistência, porque seria o mesmo ali como no caso se Jesus decidisse estabelecer uma resistência contra os Césares, né? Então ali no caso, imagina o Viktor Frankl, reúne, nem todo mundo concordaria com ele, obviamente, mas ele decide estabelecer um movimento de resistência dentro do campo de concentração, né? É óbvio que ninguém conseguiria, primeiro, todos seriam fuzilados, todos iriam morrer, tanto aqueles que concordassem como aqueles que não concordassem. Então ia sobrar para todo mundo, e essa culpa estaria na conta dele. Então é claro que não, claro que o que ele fez foi certo, mais do que certo, né? Ele foi aquilo que o professor Olavo explica, ajudando as pessoas a se fortalecer por dentro, a individualidade de cada um, né? Porque ele sabia que aquilo não seria eterno, né? Ele sabia que sempre havia né, uma esperança de aquilo acabar e as pessoas, né, mesmo sofrendo, mesmo passando pela pior situação possível, ainda assim sairiam dali fortalecidas, cada individualidade.
teria cumprido a sua parte, mesmo que o mundo em torno ali não melhorasse. Então, peguemos assim como se o mundo inteiro fosse um campo de concentração. Não é muito difícil, né? Levando em conta isso que o próprio professor Olavo explica sobre a presença de George Soros, né? O mundo inteiro corre o risco de se tornar um grande campo de concentração e todos nós, né? Sermos todos nós submetidos a um trabalho forçado. O que vamos fazer? Vamos promover uma resistência? Nem todos vão concordar, mas todos vão pagar, né, o pato. Então é claro que o que tem que prevalecer aí é a consciência autoral, é a defesa do indivíduo, da responsabilidade do indivíduo. É isso que acontece, por exemplo, no Crime e Castigo, né? Dostoiévski, ali nos Diários de Raskolnikov, ele coloca isso muito bem. Ele você tem lá, a princípio você tem aquele, no capítulo 2 do Crime e Castigo, o que que acontece? Você tem um sonho que o Raskolnikov, né, numa noite ele tem um sonho terrível, né, de uma égua já bastante velha que começa a ser massacrada pelo povo em torno dela, porque ela já não consegue puxar a carroça e todo o povo que está em volta, né, pessoas de todas as classes sociais, né, vão forçando o bicho, né, a fazer o seu trabalho, e o bicho já não tem mais força para isso, então vão massacrando ele aos poucos. Então é uma visão infernal, né? E então é claro que aquilo você é um retrato do inferno, mas também analisando por outro ângulo, é uma visão que o próprio Raskolnikov tem do mundo em torno dele, né? Que existem seres inocentes sendo oprimidos por um sistema, por um coletivo, né? Inocência. E só que qual que é a reação dele? A reação dele é partir para o crime, né? Vamos eliminar. Você elimina tal pessoa ali, né? De repente o mundo começa a melhorar. E não é assim, né? Então, ao longo do livro tem todo esse processo de conversão de Raskolnikov, né? Tem a Sônia. A Sônia, ela se torna uma prostituta, mas ela é cristã. Ela se converte também ao cristianismo, né? Mas então isso é uma contradição? Você pode ser prostituta e cristão ao mesmo tempo? Bom, o que Machado de Assis explica lá no conto A Igreja do Diabo? A eterna contradição humana. Ela sabe se articular com o mundo conforme as possibilidades dela. E ela consegue não só ir salvando a alma dela, mas ela vai também conseguindo salvar a alma de Raskolnikov, né? Despertando nele a consciência autoral dos seus atos. Então, daquele revolucionáriozinho babaca, ele confessa o seu crime e assume a sua responsabilidade e se entrega para a justiça, ou seja, ele se entrega ao sistema, que o sistema vai puni-lo, né? E está lá, ele lá na Sibéria, andando acorrentado, no meio da lama, junto com outros condenados, fazendo o seu trabalho forçado, pagando por seu crime, e a Sônia está todo dia lá também. Vai visitá-lo, vai lá andar na lama, vai levar almoço, vai levar café, vai conversar, vai dialogar. Exatamente como Vitor Franco no campo de concentração, exatamente como Jesus Cristo, diante de todos aqueles problemas que o circundavam. Então, é claro que tem que haver uma obediência às leis desse mundo, mas não uma submissão. Você tem que reconhecer os valores que estão no mundo, ou então a ordem de como o mundo funciona. Isso tem que ser respeitado. E toda revolução tende a ser 100% negativa. Pega ali o livro do Oliveira Lima, História da Civilização Ocidental, quando o capítulo em que ele vai fazer todo um histórico ali mais sintético da Revolução Francesa. Ele já deixa claro no início que as forças que engendraram a Revolução Francesa são muito mais destrutivas, né? Então é claro que a revolução tende a ser mais negativa. E se dá em todas as ordens. Uma mãe que estando consciente de que seu filho é um criminoso, que trafica drogas, que pratica assalto e tenta escondê-lo da lei, escondê-lo da punição da lei, ela está fazendo errado. Ela não, ela não está, ela não está respeitando a verdade, né? Entendeu? Pega aquele trecho de Mateus, então,
onde Cristo fala, não vim trazer a paz, mas vim trazer o fio da espada, colocar um contra o outro. É porque a verdade vem em primeiro lugar, né? Não está dizendo que as pessoas têm que se matar, né? Quer ver um exemplo disso? No filme do Ben-Hur. É claro que o Ben-Hur tem toda a razão de se sentir injustiçado, indignado no mundo. Ele só leva na cabeça, né? Então está lá naquela cena em que Jesus está proferindo lá o Sermão da Montanha. As pessoas estão em volta e a esposa do Ben-Hur percebe que está lá, Jesus está lá presente. E o Ben-Hur está junto com ela, o Ben-Hur está ali reclamando de tudo, de Deus e do mundo. E o que ela percebe? Ela olha para o Ben-Hur, olha para Jesus, o que ela vai? Ela vai lá ouvir o Sermão da Montanha. Porque ela sabe que se ela for respeitar o marido dela naquele momento, ela não vai estar respeitando a verdade, porque ele está inconformado com a verdade. Ele não está querendo aceitar a verdade, nem o sofrimento. Ela não se afasta do marido, ela escuta o sermão da montanha e volta uma pessoa já convertida, uma outra pessoa. E vai ajudar ele a restabelecer o seu compromisso com a verdade, entendeu? É isso que Jesus está ensinando ali no fio da espada. Naquele momento, esposo e os esposos entraram em conflito, se separaram por causa da verdade. Mas depois a verdade os uniu novamente, porque é a verdade que prevalece, é nesse sentido. Mais ou menos assim, não sei se eu estou sabendo me explicar bem. Eu sou bem atrapalhado para me explicar, né? Ou então, para mim, a melhor interpretação daquele trecho dos evangelhos, né? Se lhe baterem no rosto, oferece outra face, foi essa que uma professora minha de filosofia, né, que muito ligada ao professor Olavo de Carvalho, uma vez explicou. Por exemplo, se um criminoso arrebenta a porta da sua casa, invade a sua casa, isso de certa forma é um tapa na sua cara, né? É um tapa na sua face, não é? Tá. E o que você vai fazer nessa situação? Se você for uma pessoa inteligente, você vai defender o seu lar, vai defender as pessoas que você ama, as pessoas que vivem com você e o seu patrimônio. Ou seja, você vai dar a cara a tapa. Você vai fazer o que você puder para se defender, né? Porque se você seria a mesma coisa que exatamente como não se deve deixar o Estado ser passivo ao Estado, você não pode ser passivo ao criminoso. Você tem que se articular com ele de alguma maneira, né, para salvar a sua, né, a sua, manter os seus direitos aqui na Terra, a sua estabilidade aqui nesse mundo e também salvar a sua alma na eternidade, né? É mais ou menos assim que funciona, porque se você decide ser passivo ao criminoso, você está se omitindo de defender as pessoas que você ama, entendeu? E é isso que uma revolução, por exemplo, comunista prega, que as pessoas têm que deixar o Estado tomar conta. Você ser totalmente passivo ao Estado, né? E por conseguinte passivo ao crime, porque é o Estado que vai resolver os crimes, não vai resolver, né? Entendeu? É essa inversão demoníaca que basicamente todas as revoluções pregam. O que tem que se ensinar é a verdade. Sócrates não resistiu à prisão, Jesus não resistiu à prisão. Hum? Os grandes homens da humanidade não resistiram à prisão. Viktor Frankl não resistiu à prisão, né? Entre outros. Raskolnikov, que é uma espécie de autobiografia de Dostoiévski, resistiu por um tempo, mas depois percebendo qual era a verdade, né, se deixou prender, assumiu a responsabilidade pelos seus atos, mas salvou, né, seu ser, a sua alma pela eternidade, ao mesmo tempo que se articula com o mundo, né? Se o mundo só vai estimular nas pessoas a revolta e a luta pelo poder, como o próprio Mário Ferreira explica numa das aulas dele, né? A luta pelo poder é a grande realidade da história. O ser humano é um ser que carece sempre de prestígio, é isso, né? Então é claro que a luta pelo poder vai gerar destruição, muito mais destruição que construção, né? E toda vez que isso for empreendido, o risco existencial, né, a sufocação moral aí é muito grande, né? Então Jesus nos ensina a
lidarmos com o mundo, ou como no trecho de São Paulo Apóstolo, experimentar de tudo e ficar com o que é bom. Isso é uma hipérbole, não está dizendo que temos que dar o rabo ou cheirar cocaína. Observar o mundo, saber se relacionar com o mundo sem se contaminar, vamos dizer assim. Isso pode, né, a coisa vai enraizando para várias situações, né? Então é claro que engrenar-se numa revolução é sempre perigoso para a sua alma, para a sua consciência. Isso no meu entender, né? Então é claro que é muita, no caso aí do STF, é muita movimentação contra, mas existe sempre o risco dessa coisa enveredar para algo muito pior ainda, né? Enveredar para caos, para reações radicais e revolucionárias que vão gerar mais destruição, mais tumulto, né? Mais bagunça nos processos, né? Então é claro que, em primeiro lugar, a gente tem que saber que nós não vamos vencer o mundo nem esses sistemas, e que esses sistemas tendem a ser corrompidos, mas que, na medida do possível, na medida eles vão sempre funcionar bem em certa medida. E em certa medida nós também devemos obedecê-los, porque também nós usufruímos de muitos benefícios que eles engendram, entendeu? Ao mesmo tempo que temos que estar atentando para o que devemos a Deus, a verdade, né? Em primeiro lugar. É mais ou menos assim, não sei se eu soube me explicar. Mas eu espero que seja útil.